Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de contabilidade para Polícia Federal. Vamos embora, vamos para a tela? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje aí para vocês. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre um ponto que está no edital, que é conta e plano de contas, beleza? O que vem a ser conta, galera? Conta, eu disse a vocês, que é o nome dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos e obrigações e de resultado. Então, como eu já expliquei a vocês, tá? Isso aqui a gente vai ficar frisando, né? Não é ser repetitivo, é porque a gente precisa realmente entender isso aqui. Nós temos duas demonstrações contábeis que são as nossas principais demonstrações. Uma é o balanço patrimonial, que tem as contas de ativo, passivo e PL, que são as nossas contas chamadas de contas patrimoniais, beleza? Então são os componentes patrimoniais. E temos a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que apura as receitas e as despesas, galera. Tá? Então, cada elemento, por exemplo, caixa é uma conta patrimonial, uma conta lado ativo. Fornecedores é uma conta patrimonial lado passivo. Capital social é uma conta patrimonial lado PL. Reserva, sempre que você ouvir falar reserva, você tem que saber que é uma conta também integrante do patrimônio líquido. Você vai se familiarizando com o nome das contas conforme a gente vai avançando na disciplina, tá? Isso demanda um certo tempo. E receitas e despesas são contas lá da DRE que você também vai conhecendo quando a gente falar principalmente da parte de lançamentos contábeis e quando a gente vai avançando. Como eu digo sempre para vocês, contabilidade é uma ciência que ela é muito tem uma interconexão muito grande. Então você só vai conseguir, a gente vai falar algumas coisas aqui que você vai ver melhor lá na frente, outras você já viu, outras você vai ver agora e assim por diante. Os conteúdos eles se misturam bastante, beleza? Então cada componente patrimonial que você utiliza para registrar os valores são chamados aí de conta, tá? Então olha só como que o CESP já cobrou isso em prova. Conta é o conjunto de levantamentos que reflete um elemento ou componente de um patrimônio social, exprimindo em geral sua grandeza monetária. Vamos olhar fato por fato aqui, frase por frase dessa questão. Frase por frase não, né? Parte por parte, assim melhor dizendo. Conta é o conjunto de levantamentos. Então, como assim é o conjunto de levantamentos? Quando você vai olhar, por exemplo, a conta caixa, caixa não tem somente uma movimentação. Você não faz no exercício social inteiro, que é no período de um ano, apenas um pagamento, apenas um recebimento. Não. Você tem uma série de acontecimentos que afetam a conta caixa. Por isso, conta é o conjunto de levantamentos. Então, são vários lançamentos que você faz, tá? Que reflete um elemento ou componente de um patrimônio social. Ou seja, você vai olhar lá, por exemplo, caixa, é o quanto aquela empresa ela tem de dinheiro naquela data que você está reportando, beleza? Então, que reflete um elemento ou componente de um patrimônio social. E quando está falando assim de patrimônio social, você não está falando que é um patrimônio social, um patrimônio que tem por objetivo social, atividades sociais. Não, social vem de sociedade. Então, patrimônio social aqui, essa questão quer dizer, e muitos alunos, eles indagam esse ponto aqui, significa que é o patrimônio da sociedade. Então, isso aqui está correto, exprimindo, em geral, sua grandeza monetária. Também está correto, porque você vai falar, ó, você tem aqui no caixa tanto, você tem tanto na sua conta bancos, você tem tanto de dívida com fornecedores, e assim por diante, beleza? Então, item correto, o CESP ele gosta bastante. Tá? O CESP tem várias questões abordando esse conceito de contas e, de forma geral, eles são bastante genéricos. Você tem que aprender a doutrina cespiana aí para poder ir conforme a música, né? Esse item aqui, você não pode ficar procurando muito pelo em ovo, beleza? É a questão número 2. Define-se conta um instrumento de registro contábil que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Esse item, eu acho que até nós comentamos na primeira aula, e ele também está correto, tá? Então, conta é um instrumento de registro contábil, correto? Porque você tem lá, por exemplo, a conta caixa. Você vai lançar as entradas e saídas de caixa na conta caixa, né? Que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Então, vamos supor
que lá atrás você entrou com um processo na justiça e você ganhou isso agora. Então, o fato gerador desse acontecimento foi lá atrás. Então, você teve um acontecimento lá atrás e ele está se realizando agora. Ou então você fez uma venda à vista, né? A conta caixa vai registrar o valor que está entrando ali na hora. E, né, realização futura significa que é algo que vai acontecer lá na frente, beleza? Então, isso aqui também está correto, beleza? E agora, você precisa sair do conceito de conta individual e ir para o conceito de plano de contas, que é um conceito um tanto quanto mais amplo. O que é o plano de contas, galera? Plano de contas é o conjunto de todas as contas existentes dentro de uma entidade para uniformizar os registros contábeis. Então é muito importante que você saiba que plano de contas são todas as contas que existem dentro de uma entidade, tá? Isso aqui é importante que você saiba. É importante que você saiba que cada entidade tem o seu próprio plano de contas. Então, se você pegar, por exemplo, entidades lá, empresas na bolsa como Klabin, Suzano, Petrobras, Vale, são todas que trabalham aí no setor de commodity, mas cada um trabalha em uma área diferente, né? Então, elas têm contas totalmente diferentes. Se você pegar essas e outras empresas do setor de varejo, como Marisa, C&A, Lojas Renner, Riachuelo e assim por diante, são empresas que têm planos de contas, esses semelhantes, diferentemente das primeiras ali, né, que trabalhavam com commodities. Então, plano de contas é o conjunto de todas as contas que uma entidade tem para uniformizar os seus registros contábeis, beleza? Esse é o objetivo do plano de contas. É importante, olha lá, uma questão aí para a gente resolver. Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade e da adaptação, tanto quanto possível, à exigência dos agentes externos, tá? Então é exatamente isso. O plano de conta ele vai estabelecer norma de conduta, ele vai meio que uniformizar os registros contábeis. Vejam que é uma questão bastante teórica. Então, ó, um dos objetivos é estabelecer normas de conduta para o registro de operações na entidade. Ou seja, você está falando, teve um lançamento aqui, uma venda a prazo, vai lançar na conta clientes. Você comprou mercadoria a prazo, você vai lançar na conta fornecedores. Por meio de atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade, ou seja, essas contas elas têm que estar no padrão aí que se exige da contabilidade, e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Então, às vezes, o CFC exige que você utilize essa conta aqui, né? Por exemplo, duplicata descontada, ela tem que estar registrada no passivo e não como uma retificadora do ativo e assim por diante, beleza? Portanto, esse item aqui, ele está correto. Vejam que são todas questões um tanto quanto mais aí que divagam. O importante é você saber a essência e aí o resto você vai resolvendo aí na intuição, tá bom? Porque não existe um único conceito ou um conceito legislativo sobre o que vem a ser contas, sistema de contas, etc. Tá bom? Por isso você tem que saber meio que a noção. Conta é o elemento ali, o registro de cada elemento, e plano de contas é uma coisa mais ampla. Vejam só, o plano de contas é importante que você saiba, isso aqui é uma lição que a gente tira do livro do mestre Osni Moura Ribeiro, tá? O plano de contas, ele é dividido da seguinte forma. O plano de contas ele é dividido em elenco ou rol de contas. Em que mais? Em manual de contas e também em modelos de demonstrações contábeis padronizadas, beleza? Então, assim que é dividido
o nosso plano de contas. O plano de contas ele é dividido nessas 3 formas. O que é o elenco ou rol de contas? O elenco ou rol de contas ele é a relação de contas que vão ser utilizadas para registrar os fatos contábeis. Então, o elenco ou o rol de contas, ele vai ter aqui a intitulação, ou seja, o nome da rubrica contábil que você vai utilizar e um código aí para cada conta. Por exemplo, esse aqui, ó, exemplo de elenco de contas. Você tem aqui no ativo, ativo circulante, disponibilidades, caixa, adiantamento, blá, blá, blá. Então você tem cada conta aqui explicando, né? O elenco ou rol de contas, ele fala quais são as contas que estão à disposição daquela entidade para que ela possa utilizar. Então ele só elenca quais são as contas que você tem à disposição ali para que você possa utilizar, tá bom? Você vai ter uma relação de diversas contas. Agora, o que é o manual de contas? O manual de contas ele tem informações que são mais detalhadas. São informações mais detalhadas, tá? Então, vejam só, eles servem aí como um guia. Por quê? Ele pode ter explicações, né? Também aí para falar sobre cada uma das contas. Ele tem aí, por exemplo, conta caixa. O que você vai lançar na conta caixa? Conta bancos. O que você vai lançar na conta bancos? E assim por diante, beleza? Então, o elenco de contas ou rol de contas, ele é um tanto quanto mais seco. Você só tem a conta ali, a classificação, fala se ela é sintético-analítica, o código, etc. São informações mais restritas. O manual de contas, ele tem, além das contas, ele tem a explicação para quando que você vai utilizar cada uma delas. E o modelo das demonstrações contábeis padronizadas é um modelo básico aí de demonstrações que a empresa pode se utilizar, beleza? Então, vamos ver como é que isso cai. Ó, elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil de suas operações. Está errado, né? Por que errado? Porque elenco de contas e plano de contas não são sinônimos, tá? Então, item errado. O elenco de contas, ele faz parte do plano de contas. O plano de contas é o conceito mais genérico e o elenco, ele é uma especificidade aí dentro, beleza? Próxima questão. O rol de contas é um dos elementos do plano de contas, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Então vejam, o rol de contas é um dos elementos do plano de contas. Opa, correto. E vejam, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Isso aí ele está se referindo ao plano de contas, beleza? Então, item correto. Item correto. Questão 6. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Então, o plano de contas, ele tem os elementos necessários para registrar as operações? Tem. E essas operações, elas podem sofrer variações de uma empresa para outra? Podem. Portanto, item correto também. Item corretíssimo, beleza? Então, ok, isso aqui era o que era importante você saber aí sobre o conceito de conta e plano de conta, tá bom? Então, conta você tem que saber que é como você registra cada um dos componentes patrimoniais e de resultado, ativo, passivo, PL, receita e despesa, e você precisa saber também que o conceito de plano de contas, ele é genérico, né? O plano de contas, ele abrange ali o elenco ou rol de contas, o manual de contas e o modelo das demonstrações contábeis. Elenco ou rol de contas, plano de contas é o conceito genérico, é o conjunto de todas as contas que a entidade utiliza para fazer os seus lançamentos. Elenco ou rol de contas é cada conta com o seu código para que a pessoa, o contabilista ali, os responsáveis saibam o que utilizar. Manual é um pouco mais explicativo e o modelo das demonstrações contábeis é o modelo que a entidade tem como base ali para fazer as suas demonstrações, tá bom? E agora vamos voltar a falar um pouquinho do método das partidas dobradas, beleza?
Lembrando que o método das partidas dobradas, método é um caminho para você chegar a algum lugar, né? E o método das partidas dobradas é o caminho que a gente utiliza para fazer os lançamentos contábeis. E na contabilidade, você precisa saber que a gente utiliza o método das partidas dobradas. Isso implica dizer que para cada aplicação de recursos, há uma origem. Tá bom? Isso é o conceito de método das partidas dobradas, tá? Para toda aplicação que você está tendo, estou fazendo um lançamento na conta caixa. Se eu estou fazendo um lançamento na conta caixa, significa que esse dinheiro ele veio de algum lugar. Ele veio ter uma origem. Ou a origem é o capital próprio, que é o patrimônio líquido, ou a origem é o capital de terceiros. E vamos ver questões então. Ó, a moderna escrituração contábil pressupõe a identificação da origem e da aplicação dos recursos. Fato que justifica a preferência pela utilização do método das partidas dobradas. Correto. Não existe geração espontânea de patrimônio, tá? Então isso aqui é importante que você anote. Não existe geração espontânea do patrimônio. Então todo dinheiro que está sendo aplicado ele tem uma origem. E na contabilidade a gente utiliza o método das partidas dobradas, portanto, item correto, beleza? Item correto. Olha lá, é importante também que você saiba que o método das partidas dobradas, ele é chamado de método veneziano, tá? Então esse item aqui, ele está correto, o método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano, item correto, tá? Lembrando que o método das partidas dobradas ele foi trazido ao mundo por Frei Luca Pacioli em 1494, lá na Itália, né? A escola que influenciou bastante essa contabilidade, provando que ela é uma ciência, etc., é a escola europeia da contabilidade. Beleza? Eu também, como Luca Pacioli era italiano, né? Vincenzo Masi, essa galera toda italiana, esses precursores, essas pessoas, esses intelectuais que difundiram a contabilidade, grande parte são italianos, tá bom? Então, item correto. E aí, seguindo, como que a gente vai reforçar um pouquinho isso aqui, a gente vai estudar sempre ao longo aí das nossas aulas, a gente vai sempre bater nesse ponto, e você tem um processo de conhecimento das contas, isso demora um pouquinho, tá? Até que você comece a conhecer cada uma das contas. E você precisa saber quais são as contas que são lançadas a débito e quais são as contas que são lançadas a crédito, tá? E vamos lembrar aqui, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ativo e despesa eu debito, passivo PL receita, eu vou creditar. Então aquela tabela que você precisa sempre conhecer, que eu digo aqui para vocês, é a seguinte, tá? Vamos gravar aqui, ativo, passivo PL, receita e despesa. Aqui aumenta, aqui diminui, tá? Então ativo aumenta a débito, diminui a crédito. Passivo e PL aumentam a crédito, diminuem a débito. Receita aumenta a crédito, despesa aumenta a débito. Então essa é a tabelinha básica que você tem que conhecer aqui na contabilidade. Então vamos começar a fazer mais alguns lançamentos para que a gente possa entender. Depois a gente vai falar melhor sobre mais algumas contas, sobre outros conceitos aí de contas, tá? Então vamos supor que uma entidade ela foi constituída por 2 sócios que firmaram um contrato social, criando a pessoa jurídica KLS. Elas dispuseram de 300 para dar início às atividades. Então vamos lembrar aqui quais são as contas que estão envolvidas nisso aqui. Quais são as contas que estão envolvidas aqui nesse fato? Você vai abrir aqui, ó. Então você tem 2 sócios, né? Cada um deu 150, um total de 300. Quando você está iniciando uma atividade, você vai abrir aqui uma conta chamada capital social, beleza? Capital social. Esse capital social é uma conta do patrimônio líquido. Então, capital social é uma conta do PL.
e esse dinheiro ele foi para algum lugar. E que lugar é esse? Esse dinheiro ele foi para o caixa, beleza? O caixa é uma conta do ativo. Então vejam, aqui você está aumentando ou diminuindo o seu patrimônio líquido? Seu patrimônio líquido ele está aumentando, beleza? Então PL, as contas de PL aumentam como? A crédito. Você vai lançar aqui 300 a crédito. E por outro lado, né, isso aqui é uma origem, patrimônio líquido nós vimos que é o lado das origens, esse dinheiro ele tem uma aplicação. E como que esse dinheiro está sendo aplicado? Ele foi parar no caixa. Portanto, o caixa está aumentando, ativo aumenta a débito, beleza? Vejam que aqui então você tem a perfeita aplicação do método das partidas dobradas, tá? Seguindo aí, ó, agora já em funcionamento, ela compra mercadorias a prazo no valor de 200. Como é o lançamento contábil? Então vamos lembrar aqui como que a gente vai fazer esse lançamento contábil. Novamente, você vai começar a raciocinar como entidade. Vamos pensar aqui. Você vai abrir 2 razonetes. Quais são esses razonetes? Ora, você tem as mercadorias aqui que estão entrando na entidade. Mercadorias é um bem, se é um bem, é um ativo. E por outro lado, você está contraindo uma obrigação. Uma obrigação porque você está comprando a prazo. Logo, você vai lançar aqui a conta fornecedores, que é uma conta de passivo, beleza? Mercadorias, portanto, está aumentando. Ativo aumenta a débito, 200. Veja que a gente está fazendo mais rápido agora esses lançamentos. Mas tudo isso vai ser muito mais esclarecido na aula de lançamentos contábeis. E fornecedores é um passivo, a sua obrigação ela está aumentando em 200, tá bom? Então aqui, uma origem aqui que é um capital de terceiros, né, porque você está sendo financiado com recursos de terceiros, e mercadorias é uma aplicação de recursos, tá bom? E olha lá, agora o que mais que está acontecendo? Vamos ver outros exemplos, tá? Esquece agora ali aqueles exemplos que nós estávamos dando. Vamos falar de outros exemplos. Como contabilizar a compra de um veículo à vista no valor de 30 mil? Agora vamos pensar aqui rapidamente também, para a gente poder avançar. Ó, você está comprando veículo à vista. Vai sair dinheiro do caixa ou do banco. Beleza? Então você vai abrir aqui conta caixa ou conta bancos, que são contas do ativo. E por outro lado, você está entrando com um veículo na sua entidade. Você vai abrir aqui conta veículos, que é uma conta também do ativo, beleza? Então está saindo dinheiro do seu caixa. R$30 mil. Está sendo creditado, caixa diminui a crédito. Olha sempre a tabelinha, aquela tabelinha tem que ficar de apoio aí você. E está entrando um veículo na sua entidade, ativo aumentando a débito, beleza? E se a compra fosse 50% à vista e 50% a prazo, como que nós faríamos? Vamos raciocinar aqui então, olha só. Vamos raciocinar aqui, portanto. Você teria aqui caixa. Vamos colocar caixa. Caixa, né, que é um ativo. Você teria, está financiando, você vai abrir aqui um razonete. Financiamentos a pagar, que é um passivo. E você vai abrir aqui a conta veículos, que é um ativo, beleza? E se a compra fosse 50% à vista e 50% a prazo? Então, 30 mil. O seu veículo ele continua com o valor de 30 mil. Vai entrar aqui 30 mil. Aumentando o seu ativo. Ativo aumenta a débito. Ativo aumenta a débito. Só que agora, metade do seu financiamento, metade da sua compra foi à vista, metade a prazo. Então, vai sair 15 mil do caixa, ou seja, diminui o seu ativo em 15 mil e financiamento a pagar, o seu passivo está aumentando.
E o seu passivo aumenta a crédito. Portanto, 15 mil, tá? Então vejam que eu estou fazendo aqui os lançamentos agora de forma mais rápida, para que a gente possa evoluir, mas esses lançamentos, eu já repeti algumas vezes aqui na entidade, eu estou fazendo mais rápido para que vocês possam começar a avançar no raciocínio contábil, tá? Vamos ver aqui então, ó, se o veículo fosse vendido metade à vista, metade a prazo, antes do registro de qualquer depreciação, sem lucro ou prejuízo, tá? Então aqui é outro lançamento que é bem tranquilo, porque não tem depreciação, não tem lucro, não tem prejuízo. Aí depois, quando a gente começar a lançar depreciação, lucro, prejuízo, aí sim vai ficar mais complicadinho, beleza? Agora você vendeu esse veículo. Aqui, vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui mesmo. Tá? Você vendeu esse veículo, metade à vista, metade a prazo, sem lucro ou prejuízo. Ou seja, o seu veículo, ele tem um valor de 30. Você vai dar baixa nesse veículo, não é? Essa conta aqui, veículos, você concorda comigo que ela tem que zerar? Se ela tem que zerar, você vai ter que tirar aqui da sua conta veículos, diminuindo o seu ativo, 30 mil. Ativo diminui a crédito. Então você vai fazer aqui crédito, veículos, 30 mil, beleza? Aí metade foi para o caixa, ou seja, aumentou o seu caixa porque você vendeu, vai entrar aqui 15 mil, caixa, ativo, aumenta a débito. Só que o lançamento ainda não fechou, né? Por quê? Você vai lançar aqui duplicatas a receber, ou contas a receber, qualquer conta que seja ali a receber, que é uma conta do ativo, que tiver a receber ativo, aumentando a débito. 15 mil. Beleza? Então, fechou aqui o seu lançamento. Agora, algumas conclusões importantes sobre o método das partidas dobradas. Algumas coisas que você precisa saber. Olha só as conclusões que você precisa saber. No método das partidas dobradas, galera, a soma dos débitos sempre vai ser igual à soma dos créditos. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre o método das partidas dobradas. A soma dos débitos sempre vai ser igual à soma dos créditos. Um ou mais débitos numa ou mais conta deve corresponder a um ou mais crédito de valor equivalente em uma ou mais contas. Então sempre que você tem uma conta lançada a débito, você tem pelo menos uma conta lançada a crédito. Pode ser uma ou mais. Você tem uma conta lançada a crédito, você vai ter uma ou mais contas lançadas a débito e vice-versa. Então, é assim que você precisa saber. Essas são as conclusões do método das partidas dobradas. E o total do ativo sempre vai ser igual à soma do passivo exigível com o patrimônio líquido. Isso aí, numa contabilidade regular, uma contabilidade que esteja correta, isso daí não tem exceção, beleza? A soma do ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E vão aí de questão. O sistema de partidas dobradas consiste no registro de fatos contábeis, de modo que para cada conta debitada corresponde uma conta creditada e com o mesmo valor. Olha só que questão capciosa. Então, para uma conta debitada, existe uma conta creditada? Não. Existe pelo menos, olha a pegadinha, pelo menos uma conta. Não é necessariamente uma conta, pode ser uma ou mais, beleza? Olha só que pegadinha aí para vocês. O pagamento de uma despesa em dinheiro exige a redução do saldo da conta caixa, o que se dá por meio do lançamento a débito dessa conta. Olha lá a questão de 2018. O CESP que não fez tantas questões básicas assim em 2019 e 2020. Né? 2020 você teve aí a questão do coronavírus, então não tivemos prova praticamente, tirando ali auditores da Cefaz DF, Alagoas, que são provas mais difíceis. Em 2019 você não teve tantas questões mais básicas assim, engraçado. Mas essa daí de 2018 fala, ó, o pagamento de uma despesa em dinheiro exige a redução do saldo da conta caixa, correto? Correto.
E como que você reduz o saldo da conta caixa? Ativo reduz como? A débito ou a crédito? Ativo reduz a crédito. Portanto, esse item está o quê? Errado. Item errado. Questão 11, próxima. Segundo o método das partidas dobradas, o registro de um fato contábil sempre implicará um lançamento a débito, que corresponde à aplicação dos recursos da entidade, e um lançamento a crédito, que corresponde à origem dos recursos aplicados. Então, o registro de um fato contábil sempre vai ter um lançamento a débito, e débito geralmente são contas do ativo, que são aplicações, beleza? Ok, um lançamento a crédito, né? Que corresponde à origem, que geralmente ou é passivo ou é PL. Portanto, esse item está correto. Ah, Gabriel, mas e o caso das contas retificadoras? E o caso disso, daquilo? Galera, essa é uma questão que ela foi na regra. E a regra é essa, beleza? Então, é isso que você precisa saber. Essa questão ela foi na regra. Questão número 12. Diz o seguinte: a conta fornecedores apresenta saldo de natureza devedora e deve ser classificada no passivo circulante se o vencimento da obrigação ocorrer no exercício social seguinte, ou no passivo não circulante se o vencimento da obrigação não ocorrer no exercício seguinte. Galera, conta fornecedores, fornecedor é o quê? É uma obrigação, né? Fornecedores é uma obrigação relativa a quê? A compra de mercadoria a prazo, beleza? E se é uma obrigação, é um passivo. Se é um passivo, tem natureza devedora ou credora? Tem natureza credora. Ah, e quanto ao restante da questão? Portanto, essa questão ela já está errada. E quanto ao restante da questão? Em regra, a gente fala o seguinte, que as contas do passivo circulante, você vai classificar aquelas que têm o vencimento dentro de 12 meses, e no passivo não circulante, que são as de longo prazo, são as que têm vencimento em mais de 12 meses. Portanto, item errado. Próxima questão, questão 13. Questão 13 diz o seguinte, vamos lá. Com relação ao sistema que emprega o método das partidas dobradas, julgue os itens a seguir. O valor total dos débitos é sempre igual ao valor total dos créditos. Esse item está certo ou está errado? Está correto, é o que nós dissemos aqui para vocês, beleza? O valor total dos débitos é sempre igual ao valor total dos créditos, beleza? O total dos saldos devedores é sempre igual ao total dos saldos credores. Opa, perfeito também. É a mesma coisa que nós dissemos lá atrás para vocês. O valor total das receitas é sempre igual ao valor total das despesas. Aqui não, galera, tá? Aqui não. Se o valor das receitas é maior do que o valor das despesas, isso significa que você teve no seu exercício um lucro. Se o valor total das despesas é maior do que o valor das receitas, isso significa que você teve um prejuízo. Agora, se as receitas são iguais às despesas, aí no seu exercício você teve um saldo nulo, você não teve nem lucro e nem prejuízo. Mas receitas e despesas não tem que ser iguais, né? Necessariamente. De preferência, eu quero que as minhas receitas sejam maiores do que as minhas despesas. Vale isso não só para a empresa, como para o nosso próprio bolso, beleza? Item 4. Após o encerramento do exercício, o ativo total é sempre igual à soma do passivo total com o patrimônio líquido. Também está correto. Também está correto. Nós já falamos aí para vocês. 1, 2 e 4, portanto, estão corretos. Gabarito, letra D. E tome questão. Próxima, questão 14. O método contábil das partidas dobradas é um método de lançamentos a débito e a crédito, sendo que o valor dos débitos deve corresponder ao dobro dos valores dos créditos registrados. Certo ou errado? Essa aqui foi muito tranquila, né? Item errado, tá? Errado porque isso aqui não tem nada a ver. O total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos. E tem questão 15 diz que as contas de natureza devedora
são as contas representativas de fontes de recursos. Servem como exemplo as contas relacionadas às disponibilidades, como caixa e bancos, utilizadas como fonte de recursos para eventual investimento das entidades. As contas de natureza devedora, pessoal, são as contas do ativo. Então vamos lá. Natureza devedora são as contas do ativo. As contas do ativo são origem, que é igual a fonte de recurso, ou são aplicações de recursos? As contas do ativo são contas de aplicação, portanto, elas não são fontes de recursos, elas são aplicações. Portanto, mais um item errado, beleza? Mais um item errado, tá? Vamos seguir aqui. Próxima questão. Próxima questão não. Agora a gente vai falar um pouco sobre contas retificadoras. Galera, o que a gente já explicou aqui para vocês? Nós explicamos que as contas de ativo, passivo e PL são contas patrimoniais, as contas de resultados são receitas e despesas. Nós falamos apenas de contas normais, como conta caixa, bancos, etc. Só que na contabilidade você tem também as chamadas contas retificadoras. Então, nós explicamos aqui para vocês aquela tabelinha, tá? Vamos só resumir aqui para vocês. Aquela tabelinha que a gente falou era a seguinte: ativo, passivo e PL funcionam da seguinte forma: ativo aumenta a débito, diminui a crédito, passivo e PL aumenta a crédito, diminui a débito. Isso aqui a gente tem para as contas normais. Só que existem as contas que são chamadas de contas retificadoras. E como que funcionam as contas retificadoras, Gabriel? Vou fazer o esquema aqui primeiro para vocês e depois eu vou explicar, tá? Então, as contas retificadoras funcionam da seguinte forma. As contas retificadoras do ativo, elas aumentam a crédito e diminuem a débito. As contas retificadoras do passivo e do PL, elas aumentam a débito e diminuem a crédito. Então, vejam que as contas retificadoras, elas têm um funcionamento que é ao contrário, né? Que é o contrário aí das contas que são ditas contas normais, beleza? Então, se uma conta normal do ativo aumenta débito e diminui a crédito, a conta retificadora aumenta a crédito e diminui a débito. Isso aqui caiu na Polícia Federal em 2009, no concurso da Polícia Federal em 2009. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que são conta retificadora. Então, Gabriel, o que vem a ser conta retificadora? Por exemplo, você comprou na sua entidade um veículo. Então, pensa aqui comigo que você adquiriu lá um veículo. Quando você comprou um veículo, esse veículo ele vai entrar na sua entidade e ele vai começar a rodar. Você concorda comigo que um veículo, máquinas, equipamentos, computadores, conforme o tempo vai passando, você vai utilizando, eles vão sofrendo desgaste pelo uso, eles vão ficando obsoletos, eles vão ficando aí cada vez mais, né, sofrendo com a ação da natureza e assim por diante. E na contabilidade, o desgaste que você registra, essa perda de valor de um ativo, por exemplo, imobilizado, que são esses ativos que eu citei, eles são registrados em uma conta que é chamada de depreciação acumulada. A contabilidade ela tem por objetivo registrar cada vez mais próximo, né, da realidade o valor dos bens. Portanto, se você comprou um veículo por 100 mil e você daqui a 10 anos esse veículo está registrado pelo valor de 100 mil, a contabilidade ela não está sendo fidedigna. Por isso existe essa conta depreciação acumulada. E como que funciona a depreciação acumulada? Olha só um exemplo que está ali no cantinho da tela para vocês. Você tem um balanço patrimonial, aí você tem lá um ativo imobilizado, aí você tem veículos, valor de aquisição 100 mil. Vejam que reduzindo o valor ali de veículos, existe a depreciação acumulada. Essa depreciação acumulada
tem ali um valor de 30 mil. Então, quando você pega o seu veículo, que é o valor de aquisição, que está lá por 100, e tira 30 da depreciação acumulada, você sabe o seguinte: eu paguei 100 no meu veículo lá atrás. Só que hoje ele já perdeu aí 30% do seu valor, sendo que o valor contábil dele, tá? O valor contábil dele é hoje de 70 mil reais, tá? Então, vejam que você pagou 100, só que hoje ele vale 70, porque ele tem uma depreciação aí já registrada de 30 mil. A depreciação acumulada é um exemplo de conta retificadora do ativo. É um exemplo de conta retificadora do ativo. Vejam que ela tem um sinal contrário. Se as contas normais do ativo elas estão somando o ativo, então você tem caixa, 100, bancos mais 100 dá 200, etc. Agora, quando você tem uma conta retificadora, ela reduz o saldo daquele grupo. A conta retificadora, ela retifica, né? Retificar é reduzir, é subtrair, é corrigir. Então, é você puxar para baixo. Existem uma série de contas que são contas retificadoras, mas, então, aqui a conta retificadora, vou dar um exemplo aqui para vocês. A depreciação, supondo, por exemplo, que nós tenhamos aí 10 mil reais de depreciação por ano relativo a esse veículo. Você vai fazer da seguinte forma: você vai abrir aqui uma conta chamada de encargos de depreciação ou despesa de depreciação. Despesa de depreciação. E aqui vai abrir uma conta chamada depreciação acumulada. Essa conta aqui, como o próprio nome diz, é uma conta de despesa. Essa aqui é essa conta que está com menos aqui, que é a retificadora do ativo. E aí, por exemplo, a cada ano, você vai lançar aqui, vamos supor que é 10 mil a depreciação anual. Você vai lançar despesa de depreciação, 10 mil. Aí aqui, depreciação acumulada, 10 mil. Aí no próximo ano, despesa de depreciação, 10 mil. Aí aqui, depreciação acumulada, mais 10 mil. Isso aqui agora vai ter um saldo de 20 mil. Até que com o passar dos anos, esse seu veículo aqui ele vai estar totalmente depreciado, supondo que ele não tenha valor residual, ele vai estar com um valor aqui de 100 mil e um valor contábil de 0, beleza? Você vai conhecer as contas retificadoras com o passar do tempo, beleza? Eu só vou falar aqui para vocês alguns exemplos de contas retificadoras, para que você possa já ir se familiarizando. Alguns exemplos aqui de contas retificadoras que você pode ter. Vamos colocar aqui, ó, amortização acumulada, exaustão acumulada, encargos a transcorrer, ações em tesouraria. Cada uma dessas tem saldos assim por motivos distintos, tá? Capital a integralizar, ajuste com teste de recuperabilidade, ajuste para perdas em estoque, ajuste para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, entre outras, tá? Só para que você possa ir se familiarizando com essas contas que são ditas contas retificadoras, tá? Importante é que você saiba aqui a finalidade, que é reduzir o valor daquele grupo por algum motivo específico, cada conta tem o seu motivo, que o saldo, o funcionamento delas é o contrário das contas normais. Então aqui existe um outro detalhe que é importante. Por exemplo, quando você aumenta a sua depreciação acumulada, então vamos supor aqui, ó, o aumento da depreciação acumulada. Quando você aumenta a sua depreciação acumulada, o que vai acontecer?
Quando você aumenta a depreciação acumulada, quando você lança, o saldo da conta ele aumenta. Então, toda vez que você está fazendo um lançamento aqui, esse valor ele vai aumentando, ó, 30, depois vai ficar 40. Só que quanto mais você aumenta uma conta retificadora, o saldo do grupo específico ele diminui, porque quanto mais você lança depreciação acumulada, diminui, tá? Quanto mais você lança a depreciação acumulada, menor vai ficar o valor do seu ativo. E é isso que é importante que você compreenda. Quando você aumenta o valor da sua conta retificadora, o valor do seu ativo ele diminui, tá bom? Então uma coisa é o saldo da conta, outra coisa é o saldo do grupo. Estou lançando na minha conta retificadora, o saldo dessa conta específico vai aumentar. Estou lançando na minha conta retificadora, quanto mais retificação no seu ativo, menor o seu ativo vai ser. Isso é uma pegadinha bastante corriqueira em provas, tá bom? Os valores concernentes às contas retificadoras do ativo e do passivo devem constar das colunas de saldos credores e devedores, respectivamente. Tá certo ou tá errado? Então vamos lá. A conta normal do ativo aumenta a débito. Então a conta retificadora do ativo aumenta a crédito, tem saldo credor. Ok, então aqui correto. A conta normal do passivo aumenta a crédito. A conta retificadora do passivo aumenta a débito. Portanto, o item está correto. Gabarito correto. As contas retificadoras acompanham as respectivas contas patrimoniais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com o sinal oposto ao lançamento das contas que retificam. Opa, corretíssimo. É o que nós exemplificamos aqui para vocês agora, tá bom? Conta 18, questão 18. A conta depreciação acumulada de imobilizado, cujo saldo é aumentado por lançamentos a crédito, tendo como contrapartida uma despesa de depreciação, é retificadora do ativo imobilizado. Galera, exatamente o que nós explicamos aqui para vocês, o exemplo que a gente deu, tá? Portanto, esse item ele está correto, tá? Então, depreciação acumulada do imobilizado, né? Então, é uma conta, imobilizado é um ativo, depreciação acumulada é uma conta retificadora, tá? Então, a depreciação acumulada ela é uma conta retificadora do ativo, ela aumenta a crédito, diminui a débito. E para você lançar a depreciação acumulada, você vai fazer um lançamento débito, despesa de depreciação, crédito, depreciação acumulada, correto? Então aqui, item correto, perfeito aí, como a gente poderia dizer. Próxima. Em decorrência da aplicação do método das partidas dobradas, as contas retificadoras do patrimônio líquido têm seu saldo aumentado quando são debitadas e diminuído quando são creditadas. Opa, correto, é o que nós explicamos aqui para vocês, tá? A conta normal do patrimônio líquido, ela aumenta a crédito e diminui a débito. A conta retificadora do patrimônio líquido, ela aumenta a débito e diminui a crédito. É o que nós falamos aqui para vocês, ó. Entre o aumento é o saldo da conta e o saldo do grupo. Importante que você entenda essa distinção. Questão 20. O registro do aumento de determinada conta do lado esquerdo do razonete não significa que a conta deve estar posicionada no lado esquerdo do balanço patrimonial. Opa, aqui mais um item correto. Não é porque você lançou uma conta com saldo devedor, é que ela tem que ser uma conta do ativo, que está lá no lado esquerdo do balanço. Beleza? Então, o fato de você lançar uma conta com saldo devedor, essa conta ela pode ser, por exemplo, uma conta retificadora do passivo e do PL. Beleza? Importante aí, então. Agora,
Para encerrar a aula, a gente vai falar sobre contas analíticas e contas sintéticas. Esse assunto ele é bastante rápido, mas é bastante interessante também. O que são contas analíticas e o que são contas sintéticas? Esse assunto é um assunto que o CESP gosta bastante de explorar. E o que você entende? O que é analítico é maior do que aquilo que é sintético, correto? Então, na contabilidade, as contas analíticas são aquelas contas que são mais explicadas, são aquelas contas que têm um grau de detalhamento maior do que as contas que são ditas contas sintéticas. Na contabilidade, portanto, quem recebe lançamento são as chamadas contas analíticas, tá? São as chamadas contas analíticas e não as contas sintéticas. Essa classificação aqui é uma classificação que nós dizemos ser uma classificação quanto à posição hierárquica. Beleza? Então, o que você precisa saber? As contas sintéticas por exemplo, bancos conta movimento. Isso aqui é uma conta sintética. Conta sintética também é chamada de conta de primeiro grau. Primeiro grau. As contas sintéticas, elas não recebem lançamento. E as contas analíticas são as contas mais detalhadas. Você vai ter lá, por exemplo, Banco Conta do Brasil, X. Banco Conta Itaú, Y. Banco Bradesco, tanto, beleza? Essas contas elas têm um nível inferior ali e são elas quem recebem lançamento. Recebem os lançamentos. São chamadas também de contas de segundo grau, tá? Então, só para que você entenda, quanto à posição hierárquica, as contas elas podem ser analíticas ou sintéticas. Sintéticas são as que são mais sucintas, estão em nível superior aí na hierarquia, elas não recebem lançamento. Quem recebe lançamento são as contas analíticas, que são as diversas contas que você tem ali, tá bom? Por exemplo, conta bancos aí com uma série de contas distintas. Vamos ver questões então. 22. As contas patrimoniais, independentemente da posição hierárquica que ocupa no grupo a que pertençam, podem receber lançamentos a débito e a crédito. Errado, tá? Errado. Por quê? Porque quanto à posição hierárquica, olha que interessante, porque aqui, independentemente da posição hierárquica que ocupem, quanto à posição hierárquica, as contas sintéticas, que são as contas de primeiro grau, elas não recebem lançamentos. Quem recebe lançamentos são as contas de segundo grau ou as contas analíticas, beleza? Questão 22. As contas analíticas são a base do sistema de acumulação contábil e tem o maior grau de detalhamento das informações contábeis. Portanto, esse item está correto. Por quê? Porque as contas analíticas elas têm maior grau de detalhamento. Isso está certo. São a base do sistema de acumulação contábil. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai fazendo lançamentos, você vai acumulando os valores ali nas contas analíticas. Beleza? Então, esse assunto encerrado. Só isso que você precisa saber para a sua prova. Vamos para o próximo assunto. Contas estáveis e contas instáveis para encerrar a aula de hoje. O que são contas estáveis e contas instáveis? Essa classificação aqui é uma classificação que nós temos quanto à natureza do saldo. Beleza? Quanto à natureza do saldo. Quanto à natureza do saldo, o que você precisa saber é o seguinte: contas estáveis elas apresentam sempre o mesmo saldo. E contas instáveis elas podem ter saldo devedor ou credor. Por exemplo,
A conta caixa. Conta caixa é uma conta estável. Conta estoques é uma conta estável. Porque caixa, ou você tem ou você não tem. Não tem como você ter menos 10 reais em caixa. Caixa é o seu dinheiro que está ali. Você não tem como você ter menos 10 reais. Ah, mas se eu devo. Se você deve, não é um bem, é uma obrigação. Então é um passivo, é diferente. Tá? Caixa, ou você tem ou você não tem. Portanto, a conta caixa é uma conta estável. Ou você tem dinheiro ou você não tem. A conta estoque é uma conta estável. Ela está lá sempre com saldo devedor. Então, conta caixa, conta estoque, sempre saldo devedor, conta bancos. Né? Banco, mas eu estou devendo no banco. Aí vai ser uma obrigação, vai para o passivo. Imóveis, ou você tem ou você não tem. Não tem como você ter menos 1 milhão em imóvel. Tá? Porque tudo que você está devendo não é um bem ou um direito, é uma obrigação. Aí vai para o lado do passivo. Máquinas, etc., são sempre contas que são contas estáveis, que têm o mesmo saldo. Agora, tem uma conta, por exemplo, na contabilidade, que é o ajuste de avaliação patrimonial. Que é uma conta que a gente vai estudar lá no patrimônio líquido. Essa conta ela pode ter saldo devedor ou credor. Essa conta é uma conta que a gente utiliza para fazer ajuste ao valor justo, que é um valor de mercado para a entidade. Então essa conta ela pode ter tanto saldo devedor como saldo credor. Ela é classificada como uma conta instável. Tá bom? E aí, questão 23. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis quando avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo. Item, portanto, correto. Beleza? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.